primeira mensagem de 2021. E eu quero te desejar um feliz ano novo. Que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Que nunca falte a palavra de Deus sobre você. E eu não sei se você percebeu, mas a gente está muito animado aqui. Fica comigo até o final dessa mensagem. Vai transformar o seu ano, vai ser bênção para a sua semana. Eu só te peço um favor. Não esquece de curtir o vídeo, tem um joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda a segunda-feira, sem faltar um dia, tem uma mensagem de Deus para o seu coração aqui no canal. Clica no inscrever, ativa o sininho e eu vejo você todo dia, se você quiser, aqui no canal. Vai ser bênção para você. Coloca como meta para o seu 2021 nenhum dia você passar distante da palavra, da oração e da presença de Deus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 diz o seguinte: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: aonde tu estás? Olha, existem algumas sensações que nós, como seres humanos, quando nós as sentimos, nos causa muita aflição, nos causa desespero. Sabe, o ser humano detesta a solidão, por exemplo. Nós gostamos de solitude, mas nós odiamos a solidão. Sabe, nós não gostamos do desprezo. Nós não gostamos de, sabe, nos sentirmos abandonados. E essa é a palavra, abandonado. Nós somos extremamente carentes. Esse negócio de que eu não ligo porque os outros falam, conversa fiada. Não existe um ser humano que lá no fundo, pelo menos um pouco, não se importa com o que as pessoas pensam sobre si. A prova disso é a rede social. Se ninguém se importasse com a opinião dos outros, não teria necessidade de postar absolutamente nada. Mas nós queremos aprovação. Por mais que isso em excesso nos faz extremamente mal e nos causa uma espécie de patologia emocional, de depender o tempo inteiro do que alguém pensa ao nosso respeito, mas isso nada mais é do que o ser humano. Nós somos assim. Existem abandonos que nós provocamos, existem abandonos que a vida nos causa. Só que nenhum deles é pior do que se sentir abandonado pelo único que a gente pensa não nos abandonar: Deus. As pessoas podem nos abandonar, mas uma coisa a gente não tolera: imaginar que o Deus do céu e da terra nos abandonou. E essa é a pior sensação do ser humano. E eu vou te dizer, talvez seja uma das mais recorrentes. É nós nos enganarmos a ponto de pensar que Deus nos abandonou. É como se nós criássemos medidas para aferir o quanto Deus gosta de nós ou o quanto Deus está longe de nós. É como se o tempo inteiro nós analisássemos o amor de Deus por nós a partir da minha perspectiva de amar os outros. Porque nós amamos de acordo com condições, amamos quando, amamos se, amamos porque. Nós condicionamos o nosso amor e nós somos especialistas em abandonar, em deixar. Mas você está comigo aqui e essa é a minha preocupação, e Deus? Será que existe um momento onde Deus se vira contra e diz: olha, não quero mais, a ponto de nós nos sentirmos assim? Ou será que nós criamos essas defesas ou
próprios ataques contra nós para determinar que agora Deus nos vê mais, não nos enxerga, Deus abandonou, virou as costas. Porque em alguns momentos da vida é exatamente assim que muita gente se sente. E eu vou te falar, nós acabamos de entrar em um ano, e talvez o discurso que está enraizado no seu coração é: Deus me abandonou em 2021 e eu estou entrando em um ano novo, em 2020, perdão, e eu estou entrando em um ano novo abandonado, órfão da presença de Deus. Sabe, eu cometi tantas coisas erradas que Deus nunca mais vai olhar para mim, e isso acontece de muito. Sabe, eu nunca mais vou voltar para o Senhor, eu nunca mais, Deus não vai me aceitar mais, eu tenho pavor disso. Deus não me aceita mais, porque eu fui longe demais, porque eu cometi tal, sabe, ação. E isso é um problema gigantesco que nós como seres humanos enfrentamos. Achar que em alguns momentos Deus nos desampara pelas nossas atitudes, pelas nossas quedas, como se Deus por conta de algo nos abandonasse. E eu li um texto que demonstra aqui a primeira história de queda do homem, e você vai perceber a primeira reação que o homem tem após cair. Sabe, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva pecaram. Havia um jardim, uma perfeição, e Deus só disse uma coisa: só uma coisa vocês não podem fazer. Ou seja, era 99% de chance de aprovar, mas 1% podia reprovar. Então só isso aqui não pode fazer: não comam da árvore que está no centro do jardim. Só isso. Vocês podem comer de todas as árvores frutíferas do jardim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, esse jardim é de vocês, façam tudo, é de vocês. Só uma coisa, só isso aqui, eu vou pedir só isso, não é mais nada, não é nada demais, mas só isso, por favor, da árvore que está no centro do jardim, não comam. Não coloca a mão na tomada, vai dar choque. Tá quente o escapamento da moto, não chega perto. E o que a gente faz? Coloca a mão, chega perto, e parece que aquilo que não pode nos atrai muito mais do que aquilo que é liberado. Sabe quais são as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram? Pastor, eu posso fazer isso? David, eu posso fazer isso, eu posso isso, aquilo. Meu lindo, eu não sou um livro de regra. Eu não sou alguém que vai dizer o que você tem que fazer ou não. A Bíblia diz: você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém, meu lindo. Tem pergunta que demonstra muito nosso coração. Eu tenho a impressão que parece que nós queremos muito mais o limite da vontade de Deus do que propriamente o centro da vontade de Deus. Parece que as pessoas estão querendo muito mais até onde eu posso ir, que Deus não vai me abandonar, ou aonde eu devo estar, que Deus estará comigo todos os dias. Sabe, há um negócio no coração: até onde eu posso ir, sabe, dentro do meu quadradinho, até onde eu posso ir sem morrer. O problema de brincar com limites é que uma hora ou outra a gente vai acabar se prejudicando. Por isso, meu lindo, que tem coisas que a gente não mexe, porque não vai nos fazer nada de bom. Pelo contrário, nos atrai para uma ruína que pode ser terrível. Limites não foram feitos para permanecer neles. Se você tem uma casa com uma sacada, você não vai viver na sacada, você vai viver dentro de casa. A sacada você passa a cada um mês, dentro de casa você passa todos os dias. Mas eu tenho a impressão que o ser humano gosta da sacada da vida e quer morar lá para o resto da sua história, sempre no limite. Cai, não cai, cai, não cai. Não, lindo, o melhor endereço para o ser humano é o centro da vontade de Deus. E lá não há perigo, não há risco, não há medo, não há caos. Há uma paz que excede todo entendimento. Mas eu vou te dizer o que acontece: é que em algum momento da vida a gente cai, e
E o problema é que quando a gente cai, junto com a gente cai também o nosso sentimento de confiança no Senhor, porque nós os desapontamos de um jeito terrível. E na nossa cabeça, Deus é aquele que vai dizer assim: nunca mais eu falo com você. E você sabe, o inimigo se aproveita muito disso. Ele entra dentro do nosso coração para nos fazer sentir envergonhados, como se fôssemos lixo, para que nunca mais voltamos para a presença de Deus. Sabe, é nesse exato momento que a gente se encontra em uma crise, em uma dificuldade na nossa alma, porque a gente quer voltar a ser quem éramos antes, mas dentro de nós uma voz diz: você não pode, Deus te abandonou, você não pode, você não consegue, não é mais para você, se esconda. E Adão e Eva, meus lindos, caíram exatamente nisso, pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que a ação deles criou uma separação entre eles e Deus, uma palavra chamada pecado. Sabe, pecar é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós vivemos uma vida de iniquidade, que é o pecado consciente, aquilo que eu sei que me destrói, mesmo assim não consigo parar de fazer, eu crio um muro entre eu e Deus, mas Deus não desaparece do outro lado. E Deus não deixa de ser quem Ele é, mesmo nós mudando a nossa natureza todas as horas. Sabe, a Bíblia diz que Ele é fiel, e mesmo como quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Sabe, o que me espanta nessa mensagem, nesse texto de Adão e Eva, é que a Bíblia diz que eles pecaram. A única coisa que eles não poderiam fazer, eles fizeram. Só que Deus não deixou de cumprir a sua rotina. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. Oh, aleluia. Deus não abandonou. Deus continuou descendo na viração do dia. E a chamar por Adão e Eva, a Bíblia diz que eles ouviam os passos do Criador andando pelo jardim. Sempre nós de alguma forma vamos ouvir os passos do Senhor andando pelo jardim, mas a nossa decisão é fugir, enquanto a voz de Deus está dizendo: não fuja, vem para perto que eu te ajudo a consertar aquilo que se quebrou, eu ajudo a mudar o negócio. Sabe, é Deus dizendo: e aonde vocês estão? Essa é a pergunta de Deus para Adão e Eva: aonde vocês estão? Porque eu estou exatamente no mesmo lugar que sempre estive. Eu quero que você entenda, não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa o quão longe você foi, a Bíblia diz que o Senhor, mesmo com o pecado de Adão e Eva, desceu no jardim. O seu pecado não afasta Deus, Deus não mudou a rotina, Deus está no mesmo lugar, Deus permanece fiel, Deus é fiel. Pode passar o céu, pode passar a terra, e a sua palavra dura para sempre, e Ele é a própria palavra, Ele não muda. Agora, o fato de você mudar não exclui Deus da função que Ele tem e do que Ele é. Sim, o pecado constrói um muro que nos separa de Deus, mas a graça de Deus, através do nosso arrependimento, destrói o muro de cima a baixo, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Eu sei que é difícil, porque às vezes, por mais que dói, é difícil de encarar Deus de volta depois do erro.
Eu sei que dói reconhecer, mas só tem uma forma de nos voltarmos para Deus: reconhecer o porquê caímos. E é nesse momento que a Bíblia diz que os braços do Senhor estão estendidos. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua voz, inclinarei os meus ouvidos e perdoarei, sararei a sua terra. Sabe, se a vida, o cenário, as circunstâncias estão tentando te fazer acreditar que o Deus dos céus e da terra te abandonaram como se você fosse um órfão cósmico de toda a criação, eu quero que você se liberte desse pensamento em nome de Jesus, porque em nenhum momento fomos abandonados, em nenhum momento fomos esquecidos. Nós esquecemos do Senhor, o Senhor não esquece de nós. Nós abandonamos o Senhor, mas o Senhor jamais nos abandonará. Saber disso é importante, mas se torna ainda mais relevante quando aquilo que eu sei transforma o que eu sou. Se o Senhor não me abandonou, sabe, chegou a hora de parar de se esconder da voz que me chama no meio do caos e que pergunta: aonde você está? É como se Deus dissesse: eu não te abandonei, para de se esconder, para de fugir, que eu estou no mesmo lugar aonde eu sempre estive, e há uma chance para você. Deus, no nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém agora, Senhor, seja dentro de um carro, de um ônibus, no quarto trancado, com essa sensação de que foi abandonado pelo que cometeu, como se não houvesse esperança de viver algo novo, eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, que a Tua voz será ouvida como um trovão, e que o Teu nome será percebido, que haverá uma presença extraordinária e que um momento de reconciliação estará acontecendo exatamente agora. Enquanto eu oro aqui, Jesus, eu creio que tem um milagre acontecendo do outro lado e vidas serão alcançadas agora. Em nome de Jesus, nós não iremos nos esconder, Senhor. Tu és o nosso Pai e o Senhor não nos abandona. Nos entregamos, nos rendemos, Senhor Jesus. Chega de viver distante de Ti, porque o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda! Tem que respeitar. Minha cidade, tá? Com licença, obrigado. Minha cidade, Joinville, cidade dos príncipes, cidade das bicicletas, que ninguém mais anda. Cidade mais linda, cidade das pessoas mais lindas, maravilhosa, top. Irmão, eu tô na minha cidade. Você não tem noção da alegria do meu coração. E esse é o Mentoria de Vida. A palavra que eu vou falar agora aqui é a palavra que vai mais incomodar. Eu vou tocar num ponto sensível, mas ela vai ser extremamente importante para levar você para um próximo nível
daquilo que Deus quer fazer na sua casa, na sua história e na sua família. Antes da gente começar, é a última mensagem. Daqui a pouco vai ter uma outra série. Mas agora, eu queria que você entendesse que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. A gente já é uma comunidade com milhares de pessoas. A gente fez um grupo de WhatsApp para você ser parte. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, é só entrar, tem um link aqui na descrição do vídeo. Que eu queria mais dizer, se não curtiu o vídeo, eu vou me humilhar, eu vou pedir novamente. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, ativa o sininho. Toda segunda uma palavra de Jesus para você. Toda quinta também com mentoria de vida. E segunda a sexta no SBT 7:30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Ou seja, tem muita palavra para você. E aliás, por falar em muita palavra, nós acabamos de lançar o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. Nosso filho mais novo e que já é um best-seller. Ele está abençoando milhares de pessoas. E se você ainda não tem o seu, esse aqui é o nosso filho mais novo, uma mensagem para cada dia do seu ano de 2026. E eu vou deixar o link na descrição. E agora eu estou com vontade de pregar rápido. E vamos pregar e vamos para a palavra. Salmos, número 51, versículo de número 10. Diz o seguinte: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Essa vai doer, hein? Se tiver alguém orgulhoso perto de você, demora para pedir perdão, que demora para se arrepender, olha para ele, para você agora. Fala, ameaça. Aliás, você está vendo esse vídeo, conhece alguém assim? Pode mandar para ele esse vídeo já, vai pegar uma luva. E talvez é para você e você nem sabe, está pensando que é para o outro, mas Deus vai pegar você. Você sabe que tem algumas coisas perigosas na nossa caminhada, na caminhada com Deus também. Existe uma classe que é o crente velho. O crente velho é aquele que acha que é santo demais. E também tem o novo convertido. O novo convertido também acha que é santo demais e não há mancha. Ele é perfeito. Tá aí? Na vida a gente é tentado a algumas coisas. E uma delas é endurecer o nosso coração e nos tornarmos orgulhosos. E o orgulho, ele não vem pelo excesso de sucesso como alguém acredita, mas vem pelo excesso de ego. E o ego se desenvolve por pouca coisa. Para desenvolver o ego a gente não precisa de quase nada. Tem gente que tem muito pouco e se acha mais do que tudo. Só que não é sobre o ego que me faz sentir melhor do que alguém, mas é o ego que não me deixa convergir a rota que tomei a decisão errada. E esse é o ponto. Nós temos uma dificuldade de mudar de caminho, porque para mudar de caminho a gente precisa reconhecer que pegou a rua errada lá atrás. Quem é casado, diga amém. Você está dirigindo e a sua esposa está do seu lado, e você erra o caminho, e a sua esposa percebe, e ela diz o quê? Errou o caminho. E o que você diz? Não, esse caminho é diferente, eu peguei um atalho. Porque a gente não quer reconhecer que tomou o caminho errado. E quanto mais alto na vida a gente chega, mais difícil de reconhecer o erro se torna. E como eu disse, o alto, ele é subjetivo. Tem gente que com pouco se sente muito. E a dificuldade
de viver às vezes com Deus é porque a gente vai errar. A gente é ruim. A gente é vida louca, irmão. Não pensa que há uma diferença entre mim e você. Tem dia que eu também acordo com a pá virada. E a diferença minha para alguém no final do dia é como as coisas terminam. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê 2 reis, Davi e Saul. A diferença dos dois não é o pecado, a diferença dos dois é o que fizeram depois que erraram. Com a gente é muito parecido. A gente vai tomando decisões, a gente vai vivendo a nossa vida, e às vezes a gente vai errando, e a gente não tem humildade para voltar e recobrar o erro, sabe, refazer aquilo de volta, tomar a decisão de reconhecer que errou para mudar. E aqui mora um problema, a gente nunca quer recomeçar com passos atrás, a gente quer recomeçar de onde parou. E quem erra não recomeça de onde parou, sempre passos para trás são necessários. Eu vou ser mais explicativo para você. Quando a gente olha Davi e Saul, você observa que os dois receberam a unção de Deus, os dois são homens de Deus, os dois tiveram vitórias extraordinárias e os dois pecaram. E por incrível que pareça, olhando a olhos nus, o pecado de Saul parece menor do que o pecado de Davi. É muito absurdo imaginar que Deus rejeitou um por um pecado simples e perdoou o outro por um pecado muito mais grave. Isso que nós lemos aqui de Salmo 51:10 é um salmo de Davi depois de ter sido corrigido por Natã, porque ele pegou a mulher do outro. Você tem noção? Ele pegou é chato falar, né? Ele deitou-se, biblicamente falando, com Batseba. Só que ele não fez só isso. Ele fez o marido da Batseba, Urias, ir para a guerra e colocou ele na frente para que ele morresse na guerra. E o homem morreu na guerra. Esse é o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Oh my God, que homem bom. Ele é o rei de Israel, ele é o homem mais respeitado de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que Deus manda um garoto, um homem chamado Natã. E Natã conta uma história para ele, e ele enche o coração de ira, diga: esse homem é digno de morte. E Natã diz: pois esse homem é você. O que ele deveria ter feito? Natã fala baixo. Pelo amor de Deus, Natã, cala a boca, não fala isso alto. Mas a Bíblia diz que Davi fala: não, eu vacilei, eu errei. A Bíblia diz que ele vai para o meio do palácio, ele raspa a cabeça, se joga na cinza. E aí aqui no verso 10 ele está dizendo: Deus, renove em mim um espírito puro. Sabe, a diferença de Davi para Saul é o que ele faz depois que erra. E essa é a parada. A gente, quando erra, a nossa maior dificuldade é reconhecer o erro e se arrepender de maneira legítima. A gente diz que se arrepende, mas não se arrependeu. A gente diz que não vai mais fazer, mas quando vê está no mesmo lugar. Por quê? Porque não acontece um arrependimento genuíno dentro de nós. E sabe por quê? Uma palavra: orgulho. E o orgulho, ele destrói. Ele é algo que precede a ruína. Quando você vê alguém orgulhoso, saiba, vai tropeçar e não vai ser fácil, vai ser feio. Por isso que eu morro de medo de gente que é santarrão. Eu morro de medo de gente que acusa todo mundo, porque normalmente quem aponta demais o dedo esconde alguma coisa numa nuvem de fumaça. Eu tenho medo disso. Eu confesso para você que meu temor quando eu vejo alguém se levantando, acusando, atacando, eu olho e digo: ai. Alguma coisa tem, porque todo mundo tem teto de vidro. Vou falar uma coisa para vocês aqui, meu lindo. Nós somos tudo igual no final do dia. A gente é carne em cima de osso, que se não for a misericórdia do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a gente só toma decisão errada uma atrás da outra. Se não for o Espírito Santo de Deus para nos convencer, a gente vai ter certeza fazendo errado ou que está fazendo certo. A questão é a velocidade que a gente demora para se arrepender. Tem gente que vai demorar uma vida inteira para se arrepender. Só que a parada é que tudo aquilo que você não se arrepende vira um obstáculo para que você não siga. E o pior é que aquilo que você não se arrepende, além de impedir que você siga, pode fazer com que você retroceda. Saul pecou e não foi nem tão grave, mas quando o profeta chega e diz para ele o que ele fez, ele diz: olha, deixa eu te falar uma parada aqui, ô Samuel, eu entendo, eu errei, tá tudo bem, mas me honra na frente do povo.
Quando você ama mais o que Deus te deu do que aquilo que Deus é em você, você começa a esconder a sua fragilidade. Você começa a esconder a necessidade que você tem de Cristo, de voltar todos os dias para o começo, de pedir perdão todos os dias. Eu não sei você, mas eu quando era criança, eu aprendi que a ordem da oração era: Deus me perdoa, depois Deus me obrigado. Porque não tem como a gente terminar o dia sem ter pecado. Não tem como terminar um dia sem você ter pensado alguma coisa que entristeceu o Senhor. Não tem. Quando você acha que é perfeito, você está lascado, meu lindo. E agora eu estou falando como se eu fosse o pai de vocês. Eu estou ficando velho, eu posso fazer isso. Também não estou velho, eu tenho 35 anos. Mas deixa eu falar uma parada para você. Quanto mais rápido você se arrepende, melhor fica a tua vida e mais leve para você seguir. Agora tem gente que não me arrependo. Não, eu estou certo. Tem gente que tem a certeza que está certo. Essa parada é, quando você se arrepende, você reconhece o erro publicamente. E nem sempre a publicidade vai trazer cura. Mas pelo menos você precisa saber que na presença de um você não pode falhar. Na presença de Deus. A gente tem uma falsa impressão de algumas coisas, ou a gente expõe fragilidade para pessoas erradas. Meu lindo, quando você expõe fragilidade para as pessoas erradas, você está dando uma arma poderosa para o teu inimigo destruir você no minuto seguinte. Agora, na presença de Deus é seguro. Diga, na presença de Deus é seguro. Mas nós não queremos lá. A gente vai vivendo e vai acumulando coisas que a gente não se arrepende. Vai vivendo uma vida que vai levando a gente para um lugar chamado apostasia. A gente começa a virar as costas para a nossa fé. A gente começa a ignorar o que a palavra diz. A gente começa a viver uma vida errada como se ela fosse certa. Sabe o que é isso? O Espírito Santo foi embora de você e você nem se ligou. Você não está sendo mais convencido porque o Espírito Santo foi embora e você está frio e sem temor do Espírito Santo de Deus. Quando você consegue pecar e sem sentir dor, é porque você está em problemas graves. Quando você peca e não tem a ciência que algo está errado com você, é porque o Espírito Santo foi embora há muito tempo. Quem consegue ter uma vida de iniquidade, de pecar de maneira consciente e sem sentir peso, é porque você já perdeu o Espírito Santo. E sabe de onde nasce a iniquidade? Do perdão, da falta de arrependimento acumulado. Você não se arrepende hoje, você não se arrepende amanhã, e aí você se acostuma, e de repente aquilo que era errado para você começou a ser certo. Ou pior, você começa a dar desculpa para justificar o teu erro. Sorry. Aí pensei que era massagem. Não, irmão, é a realidade. Tem coisas que a gente precisa de alguém que vem na nossa cara e diga como Deus colocou Natan na vida de Davi. Esse homem é você. Eu estou olhando para você agora dizendo, esse homem sou eu, mas esse homem também é você. Se a gente não cuidar, a gente entra no caminho da iniquidade. Se a gente não cuidar, a gente perde o temor do Espírito Santo. Se a gente não cuidar, a gente começa a tratar o pecado como se fosse um gatinho, até a hora que ele vira um leão e mata a gente no final do dia. É simplesmente isso, simples. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então mata esse leão que está dentro de você. Tira isso de você. E é isso, a gente aprendeu a não se arrepender. E aí, lindo, eu amo Davi. Davi vai dizer, tira tudo de mim, só não tira de mim o teu espírito. Ele está dizendo, tira o reinado, tira o poder, tira o brilho, tira tudo, tira a coroa, mas não tira uma parada. Não retira de mim o teu espírito. Ele está dizendo, a minha prioridade é diferente do que a de vocês. A minha prioridade é Deus, a minha prioridade é a presença dEle. Porque mais vale um dia na tua presença do que em outras partes mil. Ele está dizendo, não importa o que alguém vai pensar, eu só quero que a tua presença esteja dentro de mim. Pode tirar o resto, mas não tira aquilo que de fato me mantém de pé. E a nossa realidade é diferente. A gente quer o que Ele dá, mas não quer tudo o que Ele tem. A gente não quer tudo o que Ele é. Sabe a pior fase, a fase mais sombria da minha vida, foi quando eu tomava decisões erradas e não tinha peso. A fase mais sombria da minha vida foi quando eu sabia que estava errado, mas aquilo não me deixava mais envergonhado. Nós temos amigos, a gente tem grupo de amigos, de primos, e a minha própria equipe que nós viajamos, são 8 homens viajando juntos. Irmão, se vazar o nosso grupo de WhatsApp, é todo mundo preso. A gente zoa, a gente pega no pé um do outro, tem de tudo lá, só não vou falar para ninguém me processar. Mas quando a gente vai expondo as nossas fragilidades, a gente diz, olha, mas eu tenho uma vergonha disso. Você já viu gente que conta testemunho orgulhoso? E não é orgulhoso do fim, é orgulhoso de fazer o que estava sem Jesus, dá medo. Agora bandido, mas dos bons. Caraca, irmão, não está liberto então, hein? Tem orgulho do erro. Não, irmão.
Eu tenho vergonha. Eu tenho nojo de saber que eu passei por lugares que eu não deveria ter estado. Eu tenho vergonha de saber que o Espírito Santo estava longe querendo estar perto, porque eu estava tomando decisões sem arrependimento e fui acumulando até se tornar iniquidade. Iniquidade significa pecado consciente. É aquilo que você faz sabendo que está entristecendo a Deus, mas não tem hombridade para parar. Tão lindo. Eu poderia falar para você que sobre a gente acelerar a vida e viver o que Deus tem, mas aí que está. A gente trava porque a gente não se arrepende. A gente trava porque a gente não permite com que o Espírito Santo complete a obra. A gente trava porque não permite que Ele nos liberte. E a gente quer seguir a vida como se nada tivesse acontecido. O convite do Evangelho é arrependa-se. Jesus pregou milhares de vezes, arrependam-se. O arrependimento é quando você reconhece de fato quem você é. Não dá para seguir sem arrependimento. Eu poderia falar isso em todas as áreas: casamento, filhos, vida com Deus, todas as áreas. Falei brincando que eu ia falar sobre o negócio meio da minha esposa. É porque a gente aprendeu, eu sou muito bonzinho. Minha mãe disse que eu sou igual um cachorrinho vira-lata. Eu mordo e me esqueço, e volto abanando a rabinho como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente casa, quem é casado mesmo? Levante a mão só pra você. Quando a gente casa, a gente é tentado a fazer uma coisa: dormir de mal. Tá, vou melhorar, vou dar uma piorada então. A gente é tentado a punir o outro com a nossa ausência física. Só que eu estava lendo 1 Pedro hoje, e aí no final do capítulo 3 ou do capítulo 4, se eu não me engano, diz: não sejam como aqueles que estão de mal com as suas esposas e suas orações não passam do teto. Irmão, a palavra de Deus está dizendo que se eu não estou bem com a minha esposa, a minha oração nem sequer sobe. Agora deixa eu te contar uma história. Eu e a minha esposa, a gente estava no dia 31 de dezembro, preparando-se para ir para o culto da virada. A mensagem ia transmitir pelo Brasil inteiro pelo SBT. Eu estava super ansioso. E a minha esposa não é que ela atrasa, ela faz suspense, ela valoriza o passe. Só que era o dia errado, irmão. E quando a gente viu, a nuvem negra desceu lá em casa, e a gente discutiu, e já ficou um cara de glúteo pro outro. Só que eu tenho que pregar. Sente o drama, irmão. Os 3 filhos perguntaram: aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Indo por culto, só Deus. Imagina, Deus estava nos outros carros. No meu ele falou: não vou. Tá perigoso, não vou. E eu vou pregar uma mensagem. Você entende que loucura? Eu vou pregar uma mensagem, irmão. Eu tô aqui, ó, top. E ela do lado, nem mão, nada. Aqui, não me toca. E aí, irmão, eu chego no culto. E foi engraçado, porque quando eu cheguei, tava cantando uma dupla que a gente ama muito, Jefferson e Sueli. E tava todo mundo dançando e tal. E a câmera passou por nós, a gente tava assim, ó. Aí depois ele veio falar pra mim: ô mano, você não gosta da gente? Alguma coisa com a gente que você não tava, todo mundo tava voando, você tava lá. Depois eu te explico. Irmão, só que aí que tá. Quanto mais tempo você demora para se arrepender, mais raiz de amargura vai gerando no teu coração. Quando você peca, quanto mais tempo você demora para se arrepender, mais aquilo vai enraizando dentro de você e mais difícil de voltar atrás. A cada dia que se passa, irmão, a gente plantou grama na nossa associação agora, uma semana atrás. Há uma semana era um pezinho desse tamanho. Hoje já é uma parada dessa altura. Com o nosso coração sem arrependimento, era uma raizinha ontem, de repente já virou uma floresta dentro do teu coração e você não consegue mais podar. Mas eu estava lá, preparando para pregar, top. Eu olhava aqui, ver se o inimigo já tinha saído. Perdão. Errei, moleque, perdão. Quanto mais rápido se arrepende, melhor, viu? Porque eu tinha certeza que eu estava certo. Mas na cabeça dela, ela tinha certeza que ela também estava certa. E quando Deus tem certeza, o que faz? Só que, irmão, como que eu vou pregar? Aí eu ficava: Senhor Jesus, e agora, Senhor? Salva ela lá, Jesus. Então, irmão, só que essa é a parada. Nessa hora a gente não consegue orar, a gente não consegue seguir em frente. Pelo menos é assim que deve ser. O que eu estou querendo que você entenda é que a vida deve ser assim. Você não pode seguir em frente sem resolver aquilo que precisa.
Quando você segue em frente, você coloca barro em semente que vai germinar por baixo dos teus olhos até o dia que vai crescer, mas a raiz vai estar tão funda que você não vai saber mais como resolver. Quanto antes resolve, melhor. Quanto antes arrepende, melhor. Davi entendeu isso. Davi se humilhou, Davi se arrependeu, e por isso o reinado dele continuou. Saul não fez o mesmo. Viveu 15 anos atribulado por um espírito maligno. Precisava que Davi ia lá tocar harpa para ele poder se sentir calmo. Ele olhava para Saul, para Davi e se comparava. Porque quando você perde o Espírito Santo, até aquilo que não deveria roubar a tua paz agora começa a roubar. Mas tudo começou quando ele levou os despojos para dentro de Israel. Tudo começou quando ele fez o sacrifício antes do sacerdote chegar, e Deus havia dito que não era para fazer. Entenda, o pecado não começa grande, o pecado não começa gigante. Os nossos erros não são catastróficos no começo, são erros pequenos. A gente não arrepende, ele vai crescendo. A gente não muda, ele vai crescendo. O adultério não começa numa cama de motel. O adultério começa numa olhada errada dentro da igreja às vezes. As coisas no nosso trabalho não começam com roubando dinheiro do caixa. Começa quando o troco caiu e você não devolveu. É isso. E aí, irmão, eu tenho que pregar, vou ter que terminar. Aí para pregar tem que corrigir. Aí eu olho para ela e falo assim, ó. Aí vamos nós dois para o camarim do evento. Tinha 10 mil pessoas esperando para a pregação do pregador de mal. E tinha mais o Brasil inteiro quem estava assistindo o SBT. Imagina, irmão, que cara de glúteo que eu subo para pregar. Subo aqui e a minha esposa lá assim. Essa é a parada. Se você não consegue ser bênção para sua casa, como você terá autoridade sobre a vida da casa dos outros? Ah, irmão, entrei com ela no camarim e falei, irmã Paula, Vosso Messias sabe que hoje para mim é um dia difícil. Eu fico ansioso, muita responsabilidade. Eu não consigo reproduzir como foi. Mas basicamente foi assim, me pede perdão para ajudar também. Sabe, vamos fazer uma troca, perdão, top, vamos falar junto. Quem? Irmão, e a Paula, ela é difícil de chorar. E ela começou a chorar, falei, eu sou monstro, eu que me arrependo. Aí pedi perdão. Irmão, brincadeiras à parte, a gente só pode seguir depois de resolver. E é só isso. Para tudo na vida o arrependimento é remédio. Para tudo na vida o perdão é remédio. E a graça de tudo é que, humanamente falando, nós temos a escolha de não perdoar. Sabia disso? Eu tenho a escolha de ser escravo da dor e não te perdoar. Agora, a parada do Evangelho é que Cristo não tem como não te perdoar. Não, você não entendeu. Eu vou dizer, o Espírito Santo de Deus que te convenceu do pecado, que te tomou pela mão e fez você se arrepender, a garantia é clara. Para aqueles que se arrependerem em Cristo Jesus, haverá perdão. Sabe, eu vou falar de novo, haverá perdão. A possibilidade de recomeço, a possibilidade de voltar a viver novamente, a possibilidade. A Bíblia vai dizer a história de um garoto que pediu a sua herança antecipada e foi embora. Ele foi embora e ele gastou tudo de maneira desordenada. E no dia que percebeu que não tinha mais nada e estava vivendo a pior fase da vida dele, lembrou-se do pai e desejou voltar. Só que o desejo de voltar não é nem para ser filho como antes, era para comer o que os servos da casa comiam. Porque às vezes é isso que acontece com a gente. A gente para de contar com a possibilidade do arrependimento, porque acredita que de outro lado Cristo nunca vai nos perdoar e acabou todas as chances. Por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo, porque é exatamente isso que o mal quer que você pense. Ele quer que você tenha certeza que não tem arrependimento, perdão para o teu arrependimento. Então ele vai congelando você, ele vai anestesiando você, ele vai te levando para longe. O Espírito Santo é diferente. Nessa mensagem ele está dizendo, não, lindo, se você se arrepender, a graça de Deus te perdoa, ele purifica você, ele te lava por inteiro, ele te limpa. Agora vai depender do que você faz a partir do que você ouve. Ou você se arrepende de verdade, pede perdão e permite com que ele reconstrua a rota, ou segue.
Segue, mas segue sem paz. Ou segue, mas segue perdido então. É a pior coisa da vida. É a pior coisa da vida. É quando você entra por esse caminho. E eu ouso dizer que a nossa geração tem tomado esse caminho. Muitos da nossa geração estão brincando com aquilo que é sagrado, estão mexendo com aquilo que é de Deus, estão zombando, estão anestesiados de muita coisa. Estamos brincando com fogo. E essa palavra, ela tem que constranger a gente mesmo. Quando Natan está falando com Davi, Natan faz Davi sentir raiva da história. Davi diz: esse homem é digno de morte. Aí Natan diz: esse homem é você. Você que fez isso. Essa mensagem é para você, para mim, que precisa de arrependimento todo dia, que precisa manter o nosso coração no trilho, para não achar que a gente é melhor do que alguém, para não achar que a gente é melhor. O fato de eu estar aqui torna tudo mais perigoso do que estar aí embaixo. Essa luz revela tudo o que tem e tudo o que falta. Então entenda, fomos chamados para o arrependimento. Eu só queria que você não seguisse em frente hoje, se precisa corrigir alguma coisa na sua vida. Eu só não queria que você tampasse o sol com a peneira, como tem feito nos últimos anos. Isso é para você que está ouvindo, sabe? Arrependa-se. Dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Todos os dias ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vai doer no começo, você vai ter que se humilhar, você vai ter que reconhecer o erro, mas dá tempo, sabe? Dá tempo. O casamento é só um pequeno exemplo do que é a nossa vida. Se aquilo não acontece, a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Ele está dizendo, quanto mais rápido você resolve, melhor é. Quanto mais rápido você se arrepende, melhor é. Eu não sei se você faz isso, mas eu tenho um hábito de, quando eu vejo que eu passei do limite, eu já falo rápido: ô Jesus, zoei, errei. Perdão, Jesus, fui moleque. E já peço perdão rápido já. Não sei se todo mundo é assim, mas eu prefiro às vezes ser envergonhado por mim mesmo, de pedir perdão. Gente, foi mal, falei algo que não deveria ter falado, desculpa, não, vacilei, errei, fui moleque. Fala rápido, quanto antes, melhor. Nosso coração não será medido pelos resultados. Resultado é volátil. Davi e Saul eram reis iguais, mas pelo que a gente faz depois que erra. E a gente vai errar. E vai errar. Vai errar hoje, vai errar amanhã. Só que a cada dia a gente vai errando menos. A cada dia a gente vai ficando mais consciente das coisas que podem roubar a nossa fé. Cada dia a gente vai ficando mais, sabe, mais inteligente, mais sagaz. Isso é uma parada que o Espírito Santo vai produzindo. Você já sabe aonde vai dar perigo. Você já sabe onde pode errar. Você já sabe. Então você já vai desviando o caminho. Há um texto de Paulo de 2 Coríntios que diz: Deus, Ele é tão inteligente, Ele é tão brilhante, que não vos sobrevém tentação a qual antes Ele já não havia providenciado o escape. Só que só vê o escape quem está cheio do Espírito Santo. Lembra, voltamos à quarta mensagem do nada. Só vê o escape quem está cheio do Espírito Santo. E a velocidade do arrependimento é a dose do Espírito que repousa sobre você. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais rápido você se arrepende, mais rápido você contorna, mais rápido você pede perdão. E aí, meu lindo, a vida melhora em todos os sentidos. Nada resiste ao arrependimento. Nada. Alguém pode decidir não perdoar, mas se o seu arrependimento for genuíno, você está livre. Se você tem algo a falar com Deus hoje, é a hora. Se você tem algo a corrigir hoje, é a hora. Eu não sei, eu sou da época que a gente ficava de joelho quando estava avergonhado.
E eu não estou nem tentando forçar você a nada, mas é só para você entender que não deixa passar de hoje não. Vai por mim, não compensa. O Senhor está esperando você voltar para casa. O filho voltou para casa. O filho chegou correndo, pensando que ia ter uma carteira de trabalho assinada. Mas o pai estava esperando ele de braços abertos. A Bíblia diz que o pai que sai correndo na direção dele, levanta os vestidos e sai correndo. Quando você lê, tem um livro chamado Deus Pródigo, do Timothy Keller, que ele fala que Deus também é pródigo, porque pródigo é fazer em excesso. Então ele sai, levanta os vestidos e sai correndo, e abraça o filho, e o filho é constrangido por um amor absurdo. E aí o pai diz: não, tem uma festa te esperando desde o dia que você sai. Tem um anel para colocar no seu dedo, tem vestes novas para você, uma festa para você. Mas tem que voltar. Tem que voltar, tem que se arrepender de verdade. Não é se arrepende hoje e faz tudo de novo amanhã. Não, Jesus, pelo amor do Senhor, me dá força para resistir. Mostra para mim, me dá o caminho, me dá o escape. Isso é arrependimento genuíno. Remorso, ele te espreme, não te convence. Arrependimento não, ele te envergonha, mas ele te convence e te leva para o caminho da restauração. Então hoje é uma noite de arrependimento. Se você tem algo para falar com Jesus, você vai fechar os teus olhos. Se você tem algo para refazer de rota na sua vida, hoje é o dia. E quanto mais rápido, melhor. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser ficar de pé, tanto faz. Mas é agora. 1, 2, 3. Agora. Não demora. Não demora. Feche os seus olhos, isso. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser só baixar a cabeça, baixa. Mas hoje você não sai por essa porta da maneira que você chegou aqui. Entenda, é sobre humildade. A humildade, ela faz você reconhecer que precisa dele. Que precisa dele muito mais do que imaginava. Olhos fechados. Jesus, nós hoje nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos pelas vezes que viramos as costas. Nos arrependemos pelas decisões erradas que tomamos por nossa teimosia e orgulho. Nos arrependemos quando o nosso ego domina sobre a nossa vida e faz a gente pensar que é alguém, porque somos alguém, mas não somos nada longe de Ti, Jesus. Nos arrependemos quando nossas palavras não edificam, mas servem como fonte de destruição sobre a vida de alguém. Nos arrependemos quando nosso instinto humano se sobrepõe sobre o nosso espírito e humilhamos pessoas, tratamos mal quem não deveria ser tratado. Nos arrependemos, Senhor, porque somos inspiração para as pessoas e às vezes envergonhamos o Teu Evangelho pelas nossas atitudes. Jesus, nos cobre com o Teu sangue essa noite, Senhor Jesus, e faz uma nova história através de nós. Se o que vivemos, ou o que fizemos, ou estamos fazendo tem entristecido o Teu coração, nos mostra, mas não nos deixa caminhar perdidos nessa terra, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Deus, no Teu nome nós oramos e declaramos, Senhor Jesus, que nós vamos diminuir o tempo, esse gap entre errar e arrepender. Se errar e vamos, o arrependimento será parte. Nós não iremos conviver com isso. Nós não seremos escravos. Nós vamos viver aquilo que é o Teu Evangelho completo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele,
manter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13, por favor. Deus havia me dado essa palavra algumas semanas atrás, e eu quero compartilhar com você hoje aqui neste lugar. Mateus, capítulo 14, verso 13. Vamos aprender um pouco sobre Jesus e a forma que Ele lida com as circunstâncias da vida. Gostei, legal. Tempo de criar algo novo. Uau, gostei. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos ler. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Ponto. Você entendeu o que é isso? Ponto. Vou ler de novo. Ouvindo o que havia ocorrido, eu vou dizer o que aconteceu. João Batista havia morrido, tinha sido assassinado pelas mãos de Herodes, ok? Então, quando Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos aprender de Ti, sobre Ti, Jesus. Fala conosco neste lugar, derrama sobre nós a Tua presença, do Teu Espírito Santo, e que possamos compreender, Senhor, a forma correta de lidar com a vida e como a vida é. Jesus, por favor. Por favor, Jesus, somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor é capaz, poderoso e autossuficiente. Faz, Senhor. Acalma os nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos traz para perto da Tua presença, Jesus. Nos faz alterar a perspectiva. Sim, Pai, nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escute. Você entendeu o que a gente acabou de ler? E você consegue fazer uma ligação com o cenário que vocês estão vivendo agora, que nós como nação estamos vivendo? Só que esse texto, ele não precisa ser temporal. Se não tivesse acontecido o que aconteceu alguns dias atrás, ele poderia ser pregado igual. Porque por mais que ele esteja correlacionado com um fato, ele também está correlacionado com a nossa vida. Ele também está associado a uma realidade comum, a nossa realidade, como ser humano. Porque nós precisamos aprender a lidar com a vida, com as crises da nossa história. E ninguém está imune de viver algo ruim, ou um dia mau. Sabe, não existe pessoas liberadas de o dia mau, da chuva, do sol. Todos nós estamos suscetíveis à realidade da vida. Eu não sei se você já ouviu isso, mas quando eu era menino, a minha mãe dizia muito que a vida não é um mar de rosas. Você já ouviu essa frase? E sabe, é verdade. A vida não é um mar de rosas, nem para mim, nem para você, nem para o bispo, nem para o mais crente ou para o mais desviado. A vida é igual para todos. A vida é a vida. Eu amo a Jesus, sou apaixonado por Ele, tenho um ministério, dedico toda a minha história a Ele, mas já sofri um capotamento, perdemos uma gestação agora. Ou seja,
amar Jesus não me exime dos reflexos de uma vida. Até porque esse curto espaço de tempo que nós chamamos de vida, é realmente curto quando a gente amplia em detrimento da eternidade. Esse aqui é um tempo, a eternidade logo virá. A questão é que nós, enquanto estamos aqui, se nós não podemos nos livrar da vida, nós precisamos aprender a entender ela, ou a reagir ela de maneira coerente, saudável. O problema é, durante muito tempo, historicamente, nós aprendemos a ignorar as crises, nós aprendemos a ignorar as nossas dores, nós aprendemos a sufocar aquilo que deveria ser tratado, nós tentamos fingir que nada acontecia. Durante muito tempo, e eu falo isso com todo respeito, autoridades espirituais não se curvavam perante a igreja. Você sabe, aquele dia que Deus falou com a igreja, aquela palavra poderosa, os pastores, líderes, não tinham a liberdade de ir para frente, dobrar o joelho e pedir oração, porque foram criados castas, de pessoas que precisavam mais e pessoas que precisavam menos. Então, nós aprendemos a sufocar as coisas. Por exemplo, se eu sou crente, se eu sirvo a Jesus, a ótica de muitos é que eu não posso viver crise. Quando eu sofri um acidente de carro, eu me lembro que quando eu postei o livramento, alguém mandou assim: aonde Deus estava na hora do acidente? Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas não conseguem entender o que é a vida e que maneira nós devemos responder e corresponder a ela. E obviamente, se precisamos de um manual, a Bíblia é um manual perfeito. Cristo é o modelo ideal. E a fala de Jesus e a forma com que ele reage aqui demonstra muito mais sobre a humanidade dele do que sobre a divindade dele. E isso para mim é poderoso e é didático, é pedagógico, porque Jesus está me ensinando: filho, a hora que acontecer, aprenda a reagir. Já parou para pensar que se Jesus quisesse, ele poderia ter ressuscitado João Batista? Já parou para pensar que quem Herodes assassinou, assim como ele fez com Lázaro depois de 4 dias morto, ele poderia fazer com João Batista? Deixa eu refrescar a tua memória. João Batista é amigo de Jesus. João Batista, o primeiro contato que teve com Jesus foi no ventre da mãe dele. Já pensou que loucura? Isabel está grávida de João Batista no 6º mês. Quando Maria chega gerando Jesus, já gestante, quando ela saúda Isabel, a Bíblia diz que o neném que está dentro do ventre dela salta de alegria. Ou seja, ali nascia um vínculo poderoso e sobrenatural entre João Batista e Jesus. Sabe, João Batista é aquele ministério do nazirelato, aonde ele está recluso no deserto. A ligação dele não é na sinagoga, a ligação dele é no deserto. O ministério dele acontece onde ninguém enxerga. O ministério dele acontece onde ninguém o percebe. A Bíblia diz que Jesus o colocou como Elias de Deus. Aquilo que Elias fez no Velho Testamento, João Batista está fazendo no Novo. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é a voz que proclamava a chegada de Jesus. Desde o primeiro dia do ministério de João Batista, o que ele fazia foi apresentar Cristo, a chegada, abrir o caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus chega às margens do Rio Jordão, aonde João Batista está batizando, quem tem o privilégio de batizar Jesus é João Batista. Você já imaginou que coisa extraordinária? Olha o vínculo. A Bíblia diz que João Batista diz: olha, vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tenho o direito de atar as alparcas. E esse era Jesus. E Jesus chegou e deu o privilégio para ele. Olha o vínculo, olha a amizade profunda, olha que coisa extraordinária acontecendo. E esse amigo de Jesus é assassinado. Esse amigo de Jesus é decapitado. E a notícia chega para Jesus após o sepultamento. Jesus não tem o privilégio de despedir. Então a notícia chega para Jesus, nós temos que pensar o seguinte: a notícia chega para ele e nós temos que entender que Jesus é homem.
Jesus é humano, ele tem divindade, mas é humano. E se não fosse humano, não teria jejuado para ir para o deserto. Se não fosse humano, não teria chorado em João 11:35. Se não fosse um homem, não teria suado gotas de sangue. Se não fosse homem, não teria medo na cruz em dizer: Pai, por que me desamparastes? Se não fosse homem, não teria demonstrado humanidade. Se não fosse homem, não teria dito para nós: Ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está dizendo: eu venci como Deus, eu venci como homem, eu venci a parada toda. Pode olhar para mim que vai dar certo. Pode olhar para mim que vai conseguir. Sabe, o ensinamento dele é como Deus, mas a prática dele nos ensina como homem. Ele venceu. Agora você imagina o conflito de Jesus ao receber uma notícia como essa. O lado divino dele tem poder de ir aonde João Batista está e colar os membros. Mas o lado humano de Jesus precisa nos ensinar a lidar com as crises. Isso aqui eu acho extraordinário, porque a partir de agora começa uma lição totalmente diferente do que a gente ouviu a vida inteira. Deixa eu te contar com todo respeito. Ouvi uma história agora, semana, de alguém que foi traído, sofreu adultério dentro do seu casamento. E quem aconselhara na minha frente essa pessoa. E ela dizia assim: olha, continue pregando, que Deus vai te dar vitória. Continue fazendo, que Deus vai te dar vitória. Não pare. E aí quando a pessoa terminou, eu chamei e falei assim: esse não é o conselho certo. Não é para continuar, é para parar. Como assim? Eu vou morrer? Não. Você está respeitando o tempo. Durante muito tempo, a gente não aprendeu a respeitar a nossa humanidade. A gente começou a internalizar as coisas. Tem gente que vive hoje, que é amargo, que briga no trânsito, e você não sabe, mas aquilo é reflexo de doenças maiores dentro. Gente que não sara as feridas, gente que não permite que as dores sejam sepultadas, que carrega como um sepulcro caiado a dor. Sabe, eu conheço pessoas que choram a morte, que choram as percas, que choram os fracassos, as falências até hoje. Foram anos atrás, mas como continua andando, a única coisa que ele tem tempo para fazer é reclamar, é ser saudosista. Ele não se sara porque não para e não se respeita. Sabe, eu vendo quem estava aconselhando, parecia tão lindo, tão bonito, mas não é a lógica do ser humano. Nós não podemos fingir que nada aconteceu. Nós não podemos passar por cima, porque quando passamos por cima, estamos passando por cima do nosso coração. Nós estamos fingindo. E aí quando você olha para a história, você percebe que nós fizemos isso durante muito tempo com muita coisa. Você acha que porque não se ouvia muito tempo atrás sobre rejeição à lactose, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre depressão, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre síndrome do pânico, as pessoas não tinham? Meu lindo, desde que mundo é mundo, síndrome de pânico existe. Desde que mundo é mundo, depressão existe. Desde que mundo é mundo, problema de saúde existe. A questão é, quando se tem um diagnóstico, se tem a notícia. Então hoje se tem um diagnóstico, mas só se tem um diagnóstico porque alguém parou para olhar e dizer: isso aqui tem algo a mais. A gente chamava de demônio depressão, o médico chama de reposição hormonal. Passou, deixou de ser demônio? Não, a gente começou a ser coerente. Antigamente chegava alguém com depressão, triste, a gente colocava a mão e dizia: demônio da tristeza, nós te repreendemos. Existe emocionais, existe espirituais, existe. Mas eu não posso dizer que tudo é emocional, que tudo é espiritual. Existe, tem que ter equilíbrio. Hoje eu olho para a pessoa e digo: meu lindo, você já procurou um médico? Eu vou orar por você, mas você já foi no médico? Se você fazer uma reposição, às vezes, de dopamina, de serotonina, você pode melhorar. É uma reposição básica, simples. E a pessoa diz: meu Deus, mas eu pensei que era demônio. Pois é, a gente foi criado a esconder nossos problemas atrás de crises espirituais. A gente não se sara quando ignora. A gente não se sara quando se menospreza.
Hoje, no mês de outubro, milhões de mulheres estão deixando de morrer em dias seguintes, simplesmente porque estão indo na frente do espelho, colocando a mão, se tocando para ver se não tem algo. Porque prevenção evita de doenças futuras. Tudo que é tratado no começo, tudo que é olhado com respeito no começo, me livra de problemas maiores no futuro. Nossa vida não é uma dor, é um complexo de cenários. Sabe, hoje eu me assusto com tanta gente que anda em estopins. Já viu que uma faísca explode? Eu estava no shopping saindo há 2 semanas atrás, pastora. Eu estava no meu carro aqui, eu saí do shopping e parei. Aí parei no carro e fui mexer no meu celular para colocar no GPS o endereço que eu precisava ir. Um carro parou atrás e buzinou. Falei, caraca, meu Deus do céu, eu já vou sair. Aí eu olhei e fiz assim, desculpa. Aí a mulher não viu, uma mulher e outra mulher no carona. E aí elas passaram por mim, eu abri o vidro assim, sorrindo e disse, me pede desculpa. A mulher colocou a mão para trás e para fora e pá, você sabe. Eu falei, caramba, eu estou pedindo desculpa. Não provocou absolutamente nada, mas olha como as pessoas estão enfermas. Sabe o que é isso? Isso é o cheiro da lepra. Isso não é a lepra. Isso é o cheiro. Sabe, todos esses sintomas não são as doenças principais. Isso são cheiro de uma doença maior na alma. Esses dias eu estava eu e minha esposa no carro, um carro parado na frente, agora quem buzinou foi eu e minha esposa. O semáforo abriu, o carro não abriu, sabe buzinadinha de aviso? Aquele não, saiu 2 caras dentro do carro para cima de mim. Eu estou muito, meu Deus. Falei, dei a ré aqui, ó, vazei. Falei, tá maluco? Eu vou ficar para apanhar? Porque com certeza eu ia apanhar. Mas sabe o que é isso? Isso são sintomas de pessoas que estão vivendo em crise, andando em crise, correndo em crise, vivendo em crise, não se respeitam. E aí eu olho para Jesus, e o exemplo dele é totalmente o oposto da nossa prática. Enquanto a gente pensa que tem que continuar, enquanto a gente pensa que tem que fazer, a Bíblia diz que Jesus, que tem a missão de nos salvar, ao receber a notícia, Jesus entra dentro de um barco e em secreto, sozinho, vai para o meio do mar. Já parou para pensar que o modelo de Jesus resolver é o ideal e que para a gente, historicamente, demonstra fragilidade? Já parou para pensar que Jesus nesse momento não está pregando para ninguém, não está evangelizando, curando ninguém, Ele está sarando a si próprio, Ele está se encontrando, Ele está se reconhecendo, porque se Ele não se sara lá, a gente estaria morto aqui. Se Ele não se recupera lá, quem estava na praia esperando, não seria curado. Meu lindo, não tem como continuar qualquer missão, se dentro de nós houver uma crise, houver uma tempestade acontecendo. Tempestades foram feitas para serem aplacadas, e não, administradas, e não alimentadas. Posso te dar um conselho? Chega uma hora, você tem que parar de falar. Chega uma hora, você tem que parar de ser portador de má notícia. Resolva-se, sara. Chega uma hora e diz, irmão, não precisa mais falar disso. É ignorar? Não, é sarar, é viver o processo. Se você precisa de pausa, e agora eu estou tirando todo o cenário que aconteceu essa semana, estou falando da sua vida, estou falando de você. Chega uma hora que nós temos que nos olhar e precisamos nos sarar. Há um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás, e ele fala no livro algo interessante. Ele diz que o maior problema da igreja é a pessoa ofendida, é a ofensa. Gente que anda carregado porque não se sara, gente que anda carregado porque não perdoa, gente que anda carregado porque não consegue administrar uma crise, sabe, no sentido de vencê-la. Quantos de nós que vivemos dias dramáticos, não dormimos mais direito, não conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas mesmo assim estamos tentando dormir? Será que o ideal
antes de dormir, não era tentar acordado, tentar resolver aquilo que está tirando o nosso sono? Será que o ideal às vezes não era um pouco de silêncio? Será que talvez o ativismo não precisava ser paralisado pelo respeito àquilo que nós somos humanos? Vou te dizer uma coisa, eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade. Eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher. Eu tenho um filho, o nome dele é João. E volta e meia, eu preciso dar uma pausa em áreas da minha vida para resolver problemas que na frente poderiam ser maiores. Eu e minha esposa, a gente é humano. A gente é lindo no Instagram, é bonitinho, porque a gente nunca vai postar a nossa briga. A gente só vai postar quando a gente faz as pazes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem crise. Sabe o dia da mulher? No dia da mulher a gente brigou. Olha que engraçado. Tivemos um conflito. À noite, eu fui deitar, estava no quarto de visita, deitado, mexendo no celular. Pensei o seguinte, sabe uma coisa? Se eu ficar aqui, eu estou abrindo uma brecha para que aquilo que começou pequeno, amanhã seja ainda maior. Pausar para resolver as pequenas crises, os pequenos conflitos. Nada começa grande, as coisas começam pequenas. Eu voltei para o meu quarto, deitei no ladinho dela, meu filho estava no nosso meio. Peguei o meu pé assim, ó. Aqui, ó. Encostei nela. Ela olhou para mim assim, abriu um olhinho, olhou para mim, fechou. No outro dia eu ia viajar, tinha uma carta dela na minha Bíblia e tinha uma carta para ela também. A gente precisa resolver as nossas crises. Você vê como a vida, ela precisa ser parafraseada para que a gente entenda que tudo às vezes é nada e que nada às vezes é tudo. Que às vezes a gente está reclamando das coisas grandes, mas a grande tempestade dentro da nossa vida são verdadeiramente pelas coisas pequenas que não foram saradas, que não foram resolvidas, que não foram respeitadas. Sabe, eu só vim te dizer uma coisa aqui neste lugar: respeite o tempo, respeite a tua história, respeite as crises, resolva-se, sare, sepulte a dor. Porque senão vai passar anos, vai passar a sua história. E lembra, eu estou desconectado de uma realidade que aconteceu agora. Eu estou falando da sua vida como um todo. Você precisa sarar. Sabe, você precisa demonstrar fragilidade. Como eu dizia aqui, olha, a gente como é pastor, a gente não pode vir para frente às vezes. A gente, você porque pensa que é crente, não precisa, sabe, não, pelo contrário. Nós temos algo maravilhoso, que é o poder de ser consolado no lugar certo, de ser sarado no lugar certo. Sabe, nós temos a habilidade, se quisermos, de nos reconhecer e encontrar a fragilidade que foi quebrada e que precisa ser restaurada. Eu acho maravilhoso porque Jesus, veja, olha a pompa de todo mundo em volta dele. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Milhões de pessoas o seguiam, e de repente esse homem que é seguido por milhões abandona. É estranho, mas é a realidade. Ele abandona. Os discípulos não estão no barco, a multidão não está no barco. A única coisa que está no barco é ele e o luto dele, é ele, a crise dele. E aí eu quero te dizer uma coisa: eu não sei o que aconteceu no barco. Ninguém sabe o que aconteceu no barco, porque o que foi resolvido não foi feito para ser proclamado. O que aconteceu no secreto dele não foi contado para ninguém. Eu só sei que houve um secreto para que aquilo que estava doendo fosse sarado. Houve. Eu só posso imaginar o que aconteceu. Baseado na própria palavra, baseado na experiência de Jesus e como ele age, eu posso dizer, Jesus deve ter chorado durante muito tempo. Provavelmente a crise de Jesus, provavelmente, eu estou dizendo do ponto de vista meu, era assim: eu saber que eu posso ressuscitar
Mas se eu ressuscitar, eu estou ferindo um princípio de supremacia de uma vontade maior. E essa lição a gente não poderia dar hoje. Porque veja, há poder nele, mas agora não há poder nenhum. Só um homem de luto dentro do barco. Só um homem que não está pregando, que está dentro do barco. Você imagina que enquanto Jesus está tentando se resolver, tem uma multidão seguindo ele pela praia. Eu não sei se Jesus olhava para a praia da onde ele estava, mas a multidão provavelmente olhava para ele da onde ele estava. Às vezes há uma insensibilidade por parte das pessoas que nos exigem que a gente não pare, que a gente continue, que a gente finja que não está acontecendo. Você já imaginou que Jesus está se resolvendo e tem uma multidão na praia dizendo provavelmente: vem logo! Vem logo, nós temos os nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Eu tenho uma vida, eu sou um ser humano. Eu não posso interferir na vida de alguém enquanto dentro da minha história estiver em luto. Eu não tenho como sarar alguém enquanto tiver uma ferida aberta dentro de mim. Você tem que aprender, não adianta tentar ser bálsamo para alguém enquanto o bálsamo não atinge você. Não tem como. Eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender a me identificar. Sabe? Mas quando você olha para isso aqui, isso é libertador. Sabia, Tadeu, que se eu quiser eu posso cancelar uma agenda? Se eu quiser eu posso. Se eu estiver precisando resolver a minha casa, eu vou parar. Porque a missão é importante. Mas se eu não estiver vivo, a missão acaba. Se eu não estiver bem, a missão acaba. Você imagina eu hoje vim pregar para você arrebentado. Você imagina hoje eu tentar falar alguma coisa para você em prantos. Você ia dizer: eu cheguei ruim, saí pior. Porque doentes não saram doentes. Leprosos não saram leprosos. Porque ao mesmo tempo que sara, contagia. Curados têm capacidade para curar. Libertos têm capacidade para libertar. Perdoados têm capacidade para perdoar. Livres têm capacidade para liberar. Porque é isso que nós precisamos entender. Jesus pausa. E olha que coisa maravilhosa. Jesus pausa. Ponto. O ponto está dizendo: acabou aqui. Encerrou a sentença. Não é mas, não é porém. Não, ponto. Não tem um verbo de não, acabou. Sabe, não há um hiato no meio de ligação, não, é um ponto. Jesus foi para o meio do mar, no secreto, ponto. E o resto, ponto. Não há conexão da primeira fala com a segunda fala, é ponto. A segunda fala é um início, não é uma continuação. Não é a continuando, não, é início. É uma nova sentença, é uma nova frase, uma nova oração, como queira. É novo. Aí só que o novo é fantástico. E acho que esse novo vai inspirar você aqui esta noite. Eu acho não, eu tenho certeza, o novo vai inspirar você. Eu não sei como está o seu coração em relação à sua história, em relação ao caos que aconteceu, em relação à sua vida, em relação à sua trajetória. Mas eu só vim te dizer uma coisa: se você precisa pausar, pausa agora. Para. Você precisa chorar, tranque a porta do quarto, chora, respeita você. Sabe, se você precisar não falar com ninguém durante 10 dias, não fale com ninguém. Mas esteja acompanhado de quem consola você, de quem transforma você. Sabe, não se isole dele. Se você precisar se isolar de mim, se isole de mim, se isole de alguém. Mas dele você não pode se isolar. Mas permita-se sarar. Ponto.
Entendeu? Ei, ponto. Quando acabar, acabou. Ponto. Pastor, não dá para apagar da memória. Não dá para apagar da memória, mas dá para passar por ela sem doer. É possível. É um exercício, mas é possível. É possível crer na novidade de Deus. É possível crer na soberania do Senhor. É possível crer que se está curado, acabou. É possível crer que se está sepultado dentro do meu coração, a dor acabou. É possível. E quando acabar, ponto, começa a missão. Começa a viver. Olha para quem está do seu lado e quando acabar, olha para ele, coloca, por favor, diga: quando acabar, se tem algo para acabar, começa a viver. Para de subsistir, para de sobreviver, começa a viver. Perdoa hoje para ser perdoado amanhã. Começa a se liberar, começa a se perdoar, começa a se sarar, começa a se libertar da prisão. Ei, Jesus está voltando para a praia. Jesus está voltando para a praia. E está cheio de gente doente na praia. Está cheio de gente machucada na praia. Está cheio de gente ferida. E ele está voltando para a praia resolvido, sarado, restaurado, restabelecido. Ele está voltando para a praia, mas está voltando completo, está voltando integral. Ele está. Jesus chega na praia e a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão. Ele vai fazer pelas pessoas aquilo que ele não pôde fazer por João Batista. Mas só para você lembrar, a crise acabou no meio do mar. Ponto. Não se trata mais do que passou. Se trata daquilo que é novo. Se trata daquilo que vai acontecer a partir de agora. Se trata daquilo que vai acontecer depois de você tiver sarado. Se trata daquilo que acontece após o luto. Jesus está na praia, está todo mundo doente. A Bíblia diz: Jesus, movido de íntima compaixão, curou todos que estavam enfermos. Você sabe o que é isso? É uma das primeiras vezes que a Bíblia diz que Jesus curou todos que estavam enfermos. Sabe o que é interessante? Isso demandou tanto tempo. Não há nenhuma pregação. É cura. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo curadas. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo libertas. Não há um sermão. É só Jesus liberando cura. É só Jesus liberando algo novo. Porque ele estava livre, ele estava sarado. Não há uma pregação estranha, extravagante. Não. É Jesus tocando e a cura acontecendo. Jesus tocando e o leproso sendo sarado. Jesus tocando e o paralítico andando. Jesus tocando e o cego vendo. Jesus tocando e o surdo ouvindo. Jesus estava fazendo. E a Bíblia vai dizer que chegou uma hora que a noite caiu. E aí Jesus foi interpelado por um discípulo dizendo: despede a multidão, para que eles vão e no caminho entre nas cidades e possam se alimentar. Aí Jesus diz: não, estou bem resolvido. Eu estou sarado. Eu tenho tempo. Eu não vou mandar ninguém embora com fome. Só passa fome quem anda com gente mal sarado, que não está curado. Não, comigo vai ser alimentado. Busca o que tem. Trazem para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Oh, aleluia. Tu és santo. Tu és santo.
Quem estava curado agora seria alimentado. Oh, aleluia! Há uma canção que diz: quem poderia imaginar que o menino iria ajudar a alimentar uma multidão. Você já ouviu essa canção? O que ninguém sabia é que quem estava alimentando naquele momento é alguém que tinha sido reestabelecido há pouco tempo atrás. Jesus é o autor do milagre, mas porque antes viveu um processo individual de restauração. Eu quero dizer para você, essa noite, quem vai viver o milagre é você. É você que está aqui. É para você. Às vezes a gente vem para o culto e diz: ai, como eu queria que o fulano estivesse aqui. Ei, Deus trouxe você. É para você. É para a sua história. É para a tua vida. É para você. Oh, Jesus. Qual é o nome do menino? Caio. O Caio já está na eternidade. É para você que está aqui agora. É para você que está aqui agora, com todo respeito. Ei, é para você, meu lindo. É você que está aqui. É você que está me ouvindo. É para você. É tempo de sarar o teu coração. Eu vou fazer uma pergunta só. Se você precisa resolver o seu coração, se há crises dentro de você que tem te atormentado, que tem impedido você de continuar a viver, de começar a viver, aonde você estiver, sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você agora. Vem.